Executivo e judiciário entram em conflito mais uma vez. Assunto para o jurista e presidente do IBEDAPT, doutor Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer conversar com o senhor. E aí, Viviane, tudo bem? Tudo. Doutor Quioche, parece que o conflito aí entre o executivo e o judiciário não tem fim. Dessa vez, o presidente Jair Bolsonaro concedeu graça a um deputado da base governista condenado pelo STF, o Daniel Silveira. Primeiro, eu gostaria que o senhor esclarecesse aí o que é a graça concedida pelo presidente e se é direito do presidente da República conceder esse perdão, o Supremo Tribunal Federal pode contestar? Bom, Viviane, graça, anistia ou indulto são expressões sinônimas. Tem previsão no artigo 84, inciso 12, da Constituição Federal, no sentido de que é privativo do presidente da República conceder o indulto. Se é privativo, significa que ninguém mais pode versar sobre o assunto, só ele. E o artigo 734 do Código de Processo Penal também concede a prerrogativa por qualquer cidadão, membro do Ministério Público, Conselho Penitenciário e o próprio condenado cumprindo a pena, provocar a concessão do indulto por petição, hipótese em que o requerimento e os documentos juntados são remetidos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para lá, através do encaminhamento ao Conselho Penitenciário, seja feita a análise do mérito do pedido e terminando com um relatório opinativo, que é enviado ao presidente da República para ele conceder ou não conceder. A prerrogativa é exclusiva do presidente da República, que não pode ser obrigado a conceder e muito menos impedido de conceder. Entendeu? Então, é assim que é a graça ou o indulto regulado no Código de Processo Civil e na Constituição Federal. Então, na verdade, doutor Quioche, a graça, quando falam aí que o presidente Jair Bolsonaro poderia ter cometido crime de responsabilidade por interferir no judiciário, é direito do presidente conceder a graça. Diz também que talvez a graça tenha ferido aí o critério da impessoalidade, que não teria aí direitos humanos envolvidos e graça humana envolvida. É isso mesmo? Essa é uma forma, o que você falou, configura crime de responsabilidade, é uma forma de jogar lenha na fogueira da confusão, né? Porque ninguém está interessado em ler integralmente o texto do decreto, que contém 6 justificativas, né? E também não estão lendo o que está escrito no Código de Processo Penal. Se isso configura crime de responsabilidade, também configuraria o crime de responsabilidade dos ministros que resistem a um ato privativo do presidente da República. Então, não tem nada de crime de responsabilidade. Eu queria que o senhor contasse também como que fica a imunidade parlamentar com a graça concedida. Como funciona? Ele teve aí os seus direitos cassados, os direitos políticos cassados pelo Supremo. A graça concede perdão a exatamente qual crime? Exatamente, Viviane. Bem colocada a questão para esclarecer de uma vez por todas, não é? Então, se tivessem lido o decreto, que consta 6 considerandos, para mim, o último considerando que diz que há uma comoção intestina em função da violação da prerrogativa constitucional do deputado, consistente na sua inviolabilidade civil e penal por suas palavras, opiniões e votos, quaisquer que sejam. Então, isso seria o fundamento suficiente para a concessão da graça ou do indulto. Então, isso é importante. E ninguém leu o decreto. O decreto enumera as penas a que ele foi condenado. 8 anos, 9 meses de prisão, em regime fechado inicialmente, cassação do mandato político, multa de 100 salários mínimos
e suspensão dos direitos políticos pelo prazo em que vigorar o cumprimento da pena. Então, tudo isso está no decreto. Agora, isso daí é ilegal? É só ler o artigo 738 do Código de Processo Penal, que diz que, uma vez juntada a cópia do decreto aos autos, o juiz extinguirá, quer dizer, de imediato, extinguirá a pena ou penas. Ora, se tem a alternativa pena ou penas, é porque abrange o acessório, porque não é crível você entender que possa haver duas penas privativas de liberdade, uma de 5 anos de cadeia, outra de 10 anos de reclusão. Isso é impensável. Então, o plural indica o quê? Pena principal e penas acessórias. Então, tudo isso está coberto pelo induto. Então, não há o que discutir, entendeu? O problema é de leitura do texto que ninguém está fazendo. Doutor Quioche, nos Estados Unidos houve um episódio também parecido que um indulto do presidente, ex-presidente Donald Trump, foi confundido aí com abuso de poder. Ele deu um indulto ao ex-estrategista da campanha republicana, Steve Bannon, e prometeu que, se reeleito, anistiaria aí todos os condenados pela invasão do Capitólio. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro já disse que quer indultar também, anistiar aí outros apoiadores e deputados da base governista, como o Roberto Jefferson, como os jornalistas Alan dos Santos e Eustáquio. A lista, na verdade, não tem fim, é direito do presidente. Lá, o Donald Trump, ele usou e abusou do Instituto do Induto para soltar os correligionários presos a fim de ajudá-lo na campanha de reeleição. E depois que ele perdeu a eleição, houve aquela invasão toda lá, ele prometeu novos indultos caso ele fosse proclamado vencedor. Não é? Agora, ninguém entrou com ação judicial contra isso. Né? Agora, o atual presidente americano, Joe Biden, está fazendo a mesma coisa. Ele está anistiando um monte de gente, políticos presos, para ganhar o quê? O reforço de apoio no Congresso Nacional americano. Agora, só aqui no Brasil que isso acontece. O presidente usa de uma prerrogativa sua, discricionária, que está claramente definido na Constituição e definido também no artigo 734 do Código de Processo Penal. Aí surge um monte de partidos, PT, a rede de sustentabilidade, que é recordista mundial em matéria de ADIM, entendeu? Para impugnar o decreto de anistia e paralisando o Supremo Tribunal dá prosseguimento para a extinção das penas aplicadas, porque antes ele terá que resolver a questão da validade ou não do decreto guerreado. Então, só aqui no Brasil que isso acontece, entendeu? No mundo todo, isso respeita-se a prerrogativa do presidente, desde que ele não extrapole. Agora, dizendo que houve desvio de finalidade porque ele protegeu um aliado seu político, um correligionário que poderá secundar as suas ações, suas ideias, isso é um absurdo, isso daí é falta de lógica. Só falta dizer que ele deveria anistiar um inimigo político, entendeu? Não faz sentido. Doutor, que eu acho que o presidente, na verdade, né, mesmo com a prerrogativa dele, o presidente nunca se usou tanto a palavra o presidente está esticando a corda entre os poderes, né? E num ato pela liberdade no Planalto, o presidente entregou ao deputado Daniel Silveira uma placa da graça, a graça impressa e emoldurada, né? Aí todos falaram que era realmente um deboche. Foi um deboche? O presidente está aí debochando? Não, ele não nomeou, porque isso é a prerrogativa da Câmara. Ele fez a indicação e o partido que apoia o presidente majoritariamente poderá concretizar essa nomeação. Aí teríamos um episódio
inusitado, né? Se vir a ser instaurada a comissão de ética para caçar o mandato, ele, como presidente da comissão, ele vai se absolver, Pois entendeu? Então, ficou um negócio esquisito, mas isso o Supremo Tribunal Federal não poderá interferir, segundo a jurisprudência da própria Corte Suprema, que em matéria regimental, o Supremo não interfere em respeito ao princípio de separação dos poderes, né? Mas, mesmo assim, a rede seguramente entrará com uma medida lá no Supremo para impedir essa nomeação. E, doutor Kiyoshi, nesse estica de corda aí entre o Supremo, entre o Judiciário e o Executivo, as Forças Armadas aí foram envolvidas, né? O presidente Jair Bolsonaro colocou mais uma vez em pauta aí a lisura das eleições, disse que propôs até que os militares tenham uma sala separada lá para fazer a contagem dos votos por conta própria, e o ministro do STF, o Luiz Barroso, diz que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral. E a fala do ministro foi interpretada até como crime militar de ofensa às Forças Armadas. Como esse episódio aí, com as Forças Armadas envolvidas, pode acabar? Olha, Viviane, tudo começou com essa contestação da graça concedida pelo presidente da República, que não pode ter o seu curso normal, por conta das interferências, e quanto mais demorar a solução dessa questão, mais e mais vai aumentando o foco de confronto entre os dois poderes. Esse assunto das eleições, dos militares, era um assunto já sepultado, mas por conta do episódio do chamado duvidoso induto, veio à tona. O ministro Roberto Barroso, numa de suas eloquentes aulas para os alunos brasileiros da Universidade de Berlim, ele disse essa frase que você acabou de citar, que os militares estão sendo orientados para interferir nas eleições livres, o que gerou uma reação imediata do ministro da Defesa, dizendo que isso seria uma ofensa às Forças Armadas. E por aí adiante. Então, e o presidente do clube militar, né, o general da reserva, ele foi mais longe. Ele disse que toga não serve nem para limpar o chão, como pano para limpar o chão, por causa do fedor que exala. Quer dizer, isso é um absurdo. Isso sim que é um insulto aos ministros do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Agora, enquanto não se terminar logo esse episódio, mais e mais confrontos vai haver, porque agora a deputada Carla Zambelli, né? Carla Zambelli, deverá estar apresentando no dia de hoje, sexta-feira, um projeto legislativo para, a pretexto de anistiar o deputado Daniel Silveira, para preservar a sua elegibilidade, ela está colocando um número infindável de políticos condenados pelo Supremo Tribunal Federal para anistiar. Aí vai soltar todo mundo, aquele pessoal do Mensalão, do Palocci, Jefferson, todo mundo vai cair fora. Aí sim que vai aumentar a temperatura entre o Poder Judiciário e agora com a Câmara. Então, fechando o ciclo de confronto entre os três poderes. Isso é muito ruim, é muito lamentável. Por isso que eu acho que esse episódio da anistia, o Supremo Tribunal Federal tem que decidir rapidamente pela validade ou não validade do decreto, conforme impugnado pelos três partidos políticos, e botar uma tampa nesse fuxico de uma vez por todas. Doutor Kiyoshi, e o ministro André Mendonça sugeriu aí ao ministro Fux que encerrasse o inquérito das fake news como forma aí de apaziguar os ânimos entre executivo e judiciário. Seria uma boa ideia? Politicamente, sim, né? Politicamente, sim. Agora, esse inquérito por tempo ilimitado não faz bem às instituições democráticas, né? Porque fica uma espécie
espada de Damocles na cabeça de todo mundo, né? Então, se há indício de crime, tem que se apurar rapidamente, né? Agora, fica aberto para ir apurando à medida que a coisa vai acontecendo, isso não é inquérito. Inquéritos instauram-se em face de algo concreto determinado que aconteceu. Agora, se aconteceu um outro fato relevante, será um outro inquérito e não a continuidade do inquérito original, porque assim você fere toda a segurança jurídica do cidadão. Doutor Quioche, queria muito agradecer sua presença aqui no LGT Notícias. Obrigada pela explicação aí do indulto da graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o Dr. Quioche Arada, jurista e presidente do IBEDAFT, falando mais uma vez aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!